Um outro assunto também que nós conversamos sempre aqui é com relação aos direitos que você possui enquanto cidadão. Muitos são os temas, inclusive com relação à aposentadoria, e a gente vai falar hoje sobre este assunto. Nós estamos recebendo o doutor Arismar Amorim Júnior, ele é advogado integrante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, e nós vamos falar sobre a revisão do teto de aposentadoria do INSS. Doutor, muito obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Letícia. Seja bem-vindo. Agradeço o convite. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto, inclusive o nosso público pode fazer perguntas. Eu queria falar sobre esse teto, começar entendendo um pouquinho com relação a como é determinado o teto da aposentadoria. Vamos lá, Letícia. Assim, o teto da aposentadoria, ele é feito com base em índices que o governo estabelece. Tá? É uma coisa até que tem causado muita confusão nos aposentados, por quê? Antigamente se aposentava com até 10 salários mínimos, isso até 1991. De lá para cá a lei desvinculou o salário mínimo da aposentadoria e aí o que acontece? Muita gente fica assim, eu aposentei com 10 salários mínimos e hoje ganho 3 e acha que tem direito a uma revisão, quando não é a realidade. Hoje o teto, por exemplo, é 5.189, onde não dá 6 salários mínimos. Entendi. O governo vem reduzindo. Para entender esse teto, o teto representa o limite que a pessoa vai ganhar. É o limite máximo que ela vai ganhar. Perfeito. Eu ganho 10 mil de salário. Qual é o máximo que eu posso ganhar de aposentadoria? 5.189 e alguns centavos. Né? Necessariamente eu não vou ganhar aquilo. Não é uma coisa assim que... Tem uma série de regras que... Eu posso ganhar, por exemplo, R$6.000 e me aposentar com 3. Depende de alguns fatores. Entendi. É importante falar isso porque muitas vezes essa relação que as pessoas imaginam com a aposentadoria faz com que elas tenham uma expectativa muito alta sobre o valor que elas vão ganhar. Sim. E no fim das contas não é isso que acontece. Porque às vezes a pessoa ganha bem, né? Ganho 6, 7, 8 mil reais e acha que vai aposentar com o teto. Vários fatores influenciam, a idade que está se aposentando, né? O quanto contribuiu, às vezes, durante a vida, porque hoje não é calculado, como era antigamente, os 36 últimos salários. Hoje se pega todos os valores de julho de 94 para cá. Certo. Bom, então esse cálculo aí é muito mais complexo. É um cálculo bem complexo. Agora, o senhor falou de fator e um termo que surge bastante nessa discussão é o tal do fator previdenciário. A pergunta a gente tem aqui do Carlos Henrique Melo, ele é de Salvador, na Bahia. Muito obrigada, Carlos, pela sua manifestação. Quer fazer como Carlos, fazer a sua pergunta? Nosso telefone está à sua disposição também pela internet, vidaplena@boavontade.com. Ele quer saber o que é esse tal fator previdenciário. O fator previdenciário ele é um coeficiente que é aplicado na hora da aposentadoria, né, baseado na estatística do IBGE sobre a expectativa de vida do brasileiro. Né? Então é feita a média, hoje está em torno de 73, 74 anos. E quanto mais novo você aposenta, maior é a aplicação desse fator. Então, por exemplo, tem pessoas que estão se aposentando com 50 anos, ela vai receber metade do benefício. Então, se ela tiver direito a um benefício de 5 mil, ela vai sair com R$2.500 por causa do fator previdenciário. Em compensação, quanto mais idade eu tenho, mais contribuição eu tenho, o fator pode ser positivo. Então, para algumas pessoas ele é benéfico, para outras ele prejudica bastante. Vai depender muito dessa questão da idade. Idade que está aposentando, basicamente é a idade que influencia. Para entender, porque eles calculam que você vai ficar um longo período recebendo aquele benefício. A média, como eles calculam que o brasileiro vive em média até os 74, 73 anos... Você falou, por exemplo, 50 anos, você viveria aí pelo menos 24 anos. Recebendo durante 23, 24 anos. Sendo que você contribuiu com 30, 35 anos. Isso. Ali, se você aposentar conta, com 70, 65, você vai, na ideia do INSS, você vai receber pouco, então você pode receber mais. Entendi. Bom, recentemente houve uma revisão desse teto. Queria entender qual foi a mudança, qual foi a revisão. Na verdade assim, o que acontece? O teto do benefício sempre existiu, né? Mas nos anos de 98 e 2003, o governo deu um aumento para o teto e não repassou para os segurados, né? Especificamente nesses 2 anos. E em 2010 o STF reconheceu, através de muitas ações na Justiça, reconheceu o direito à revisão, em 2010. O INSS não aplicou a revisão automaticamente, foi necessária uma ação do Ministério Público Federal em 2011, maio de 2011, onde houve um acordo. O INSS acabou fazendo um acordo para pagar essa revisão do teto, essa defasagem. Então todos
que se aposentaram posteriormente a isso, já tiveram a sua revisão? Na verdade, assim, a revisão ela ocorre por dois erros em 98 e 2003 e ela atinge as pessoas anteriores a esse período. Para frente não tem o erro. Então... É só o pessoal anterior. Bom, então Maria Elizabeth, olha, sua pergunta está praticamente respondida. Ela é de Ribeirão Preto, São Paulo, e ela quer saber quem possui direito à revisão. Então, quem se aposentou antes de 98? Antes de 2003. 2003. Então, assim, ela atinge quem se aposentou de 5/10 de 88 a 31 de dezembro de 2003. Certo. Ela é um período específico, a revisão do teto. E no caso dessa revisão, você tem que entrar na justiça para conseguir? Na verdade, só na justiça. Perfeito. Administrativamente, o INSS não vai reconhecer. Ele pagou alguma coisa devido ao acordo, quer dizer, já era um processo judicial, né? Mesmo assim, pagou muitos processos errados. Tá. Eu tenho um cliente que recebeu, por exemplo, 6 mil do INSS e achou que estava bom e tinha mais 14 para receber. Nossa, tá. A gente falava, por exemplo, que essa revisão atinge as pessoas de 88, que se aposentaram de 1988 a 31 de 12 de 2003. Certo, a gente teve até pergunta de telespectador perguntando quem se beneficia, e o senhor destacava então que para haver essa revisão é necessário entrar com uma ação judicial. Isso. Como houve uma ação judicial e o INSS fez um acordo parcial para um período, é possível a pessoa entrar com ação para discutir ou pelo menos analisar se foi feito corretamente, porque tem cliente, tem segurado que recebeu o valor, mas o valor estava incorreto. Então é sempre bom conferir se aquilo que ele recebeu está de acordo com o que a legislação determina. Tá. Se a gente pudesse definir, foi bom ou ruim para o aposentado essas mudanças, essa revisão? Então, na verdade, assim, a revisão em si foi boa, Letícia. Ela beneficiou muitos segurados, né? Uma grande parte dos segurados. Não se aplica para todo mundo, é só quem teve realmente a limitação do teto na concessão do benefício. Porque tem muita gente achando, mas eu não tive direito. Porque às vezes não teve a limitação ao teto. Entendi. Né? Então, não é para todo mundo. Perfeito. A gente tem uma pergunta, o Eli dos Santos acabou de ligar para a gente, ele é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e faz aqui uma pergunta. Se você quer saber também alguma coisa sobre essa questão, ligue para a gente, não dá tempo, viu? 0300 10 07 940. Bom, ele participa inclusive pela primeira vez aqui do Vida Plena e quer saber o seguinte: em 2001, ele entrou com uma aposentadoria. Ele quer saber se pode entrar com um pedido de revisão, qual seria esse prazo e como fazer. Ele foi informado que para a revisão o prazo seria no período de 10 anos. Essa informação procede? Então, a informação está correta, né, para algumas revisões. Então, é 10 anos para a revisão inicial do benefício. Tá. Por que, por exemplo, a do teto não se aplica? Porque a revisão do teto ela não ocorreu no início do benefício, e sim durante a manutenção do benefício. Mas, em alguns casos, se o que eu estou pleiteando de revisão não foi pedido na seara administrativa, vamos dizer, eu vou dar até um exemplo, mesmo após os 10 anos, a justiça está entendendo que é possível. Tá, eu então tenho decisões judiciais. Nesse caso. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalhei um período na roça, um período rural, e na hora de me aposentar eu não incluí aquele período no benefício. E aí passaram-se os 10 anos e eu consegui algum documento desse tempo rural e eu quero incluir, que comprova. É possível discutir, levar essa discussão judicial até o STF para poder ter direito. Nesse caso, cada caso é um caso. Vai ser julgado. Não tem como, vai ser julgado. Uns vão ser improcedentes, outros procedentes. Agora, no caso do Eli, ele se aposentou em 2001, então ele tem direito a essa revisão de 2000. Se foi limitado ao teto, ele tem direito à revisão do teto. Tá. Nesse caso específico, a gente está falando da revisão do teto, viu, Eli? Então, o ideal seria ele procurar um profissional, um advogado, verificar se o caso é de entrar com a ação e entrar com essa ação. Ela demora a ação? Então, depende muito do valor, né? Como a gente estava eu te expliquei no intervalo, o INSS fez um acordo para pessoas que têm, em média, 15, 20 mil reais para receber. E tem um pessoal que ficou fora do acordo que chega a ter 100, 200 mil. Até 60 salários mínimos eu vou no juizado especial federal, e aí é em torno de 2 a 3 anos. Na justiça comum, 5, 6 anos. Tá. Então leva um tempinho. Bom, a gente tem mais uma pergunta da Isabel Custódio, ela é de São Paulo, capital, e diz o seguinte: se me aposentei pelo fator previdenciário no ano passado, posso pedir recálculo pelo fator 85,95?
É uma tese, né? Na verdade foge um pouco do teto, mas é a desaposentação, que todo mundo conhece como desaposentação. Eu renuncio à aposentadoria que eu tive e peço um recálculo dela incorporando a idade nova ou as contribuições que eu fiz no período. No caso dela, se ela cumprir os 85 pontos, ela poderia pedir essa desaposentação, que está suspensa no STF até uma decisão. Perfeito. Agora, nesse caso, uma vez que há desaposentação, existe alguma obrigatoriedade do segurado? Ele tem que devolver algum valor? Porque eu já ouvi algumas pessoas discutindo algumas questões relacionadas a isso. O grande medo dos segurados em si é cortar o benefício, cessar o benefício e ter que devolver algum valor. A Justiça já entendeu que não tem que devolver, isso está pacificado, né? E não há risco de cortar o benefício se for feito com um profissional que conheça. Né? Eu não posso ir lá, por exemplo, só pedir para suspender. O INSS vai suspender e aí acabou. Né? E assim, uma coisa que é interessante, agora, em 18 de março, entrou um novo Código de Processo Civil que vem possibilitando um tipo diferente de tutela antecipada, onde pode beneficiar essas pessoas com a desaposentação e a pessoa começar a receber já. Mesmo estando suspenso no STF, o juiz conceder a tutela agora e aí eu fico recebendo enquanto está lá suspenso. Perfeito. Bom, queria convidar o senhor então para a gente voltar a falar inclusive sobre essa tutela para o público nosso entender como que funcionam essas questões. É importante informar a população sobre os seus direitos. Pode contar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Vida Plena. Tem dúvidas sobre este assunto ainda? Ligue para a gente ou mande seu e-mail para nós com a sua pergunta. O endereço na internet é o vidaplena, vidaplena@boavontade.com. vidaplena@boavontade.com ou pelo telefone 0300 10 07 940. Estamos conversando com o Dr. Arismar Amorim Júnior, advogado, integrante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Nós vamos para o intervalo agora e já voltamos.